Mas tinha um rolê também que era assim, tá na USP, pra mim, era muito complexo. Então eu tava sempre meio na defensiva, saca? Complexo, tipo... Meio Meio não pertenço aqui, é tipo Exato, isso. é. Aham. Eu entrei num ano bom até, porque eles tinham mudado a prova específica, Uhum. que a prova fosse antes. Uhum. Então você primeiro fazia a prova específica e depois fazia o Mas vestibularzão. isso foi logo quando você fez. Isso Foi logo quando eu entrei. É. Eles fizeram um ano antes e quando eu fiz. É. Porque cinema também tinha prova específica. Eu não sei se tem ainda, mas na época que eu fiz tinha. E era depois. Não, mas todas sempre continuaram sendo depois. Só a de artes só mudou plásticas a era arte plástica. antes. E agora voltou a ser depois. E a prova de artes plásticas, ela era uma prova de desenho e uma prova de história da arte. Só que a prova de história da arte tinha, tipo, peso 20. E a prova de desenho era 60. Caramba, olha só. E na segunda fase, ela dobrava a pontuação. Então, ela contava muito mais. E aí, isso meio deu uma... Eu que sou uma pessoa iletrada, isso é assim ainda hoje em dia, não, né? Não, eles tiraram. A prova específica... Tem a prova específica ainda. Tem, Sim. mas ela voltou a ser depois do vestibular. Ah, tá. Por quê? Porque eles perceberam que aquilo... Tô aqui sendo leviano, mas você mesmo assim, foda-se. Porque a prova... do ser humano. A prova específica vindo pra antes do vestibularzão, Certo. ela dava uma reorganizada na base social do curso. Então, entrou muito mais gente que tinha um perfil socioeconômico mais parecido com o meu, Sim. e muito mais gente ligada a quadrinhos, do que antes entrava. Sim, Claro. porque você parava antes, né? Claro. Exato. Você- E todo mundo. E a Caiu questão um é muito impedimento simples. Todo social ali, de mundo. alguma Hoje maneira. não, porque hoje tá uma várzea, mas todo mundo que quer fazer quadrinhos sabe desenhar. Eu não sei dizer, não. Não, sabe desenhar. Sabe. Mais ou menos, sabe. Então, a galera que. É isso assim. Sim. E a galera que ficava lá a galerinha do Vale Encantado do Rio Pinheiros não necessariamente sabia desenhar. Sim. Pode rir. Não, é que ele tá Eu ri no soprando. microfone. É que ele ri soprando. Soprano. A galera do Vale Encantado do Rio Pinheiros, que é a galera que estuda, né, comumente na USP, não necessariamente sabe desenhar. Não sabe fazer nada, na Porque verdade. fez lá, tá, boas escolas, aquela coisa toda, mas tipo, a galera que sabia desenhar era uma galera que tinha ido estudar em escolas de arte e tal. Que ou não, um quadrinho ele puxa alguns fundamentos de desenho que são inevitáveis, né, Exato. cara? Perspectiva, anatomia. E Quer dizer, aí- são quase inevitáveis. Dá pra dizer assim. O Pedro evitou. Eu Evitou evitei até bastante. onde eu pude. Evitou Até bem. onde eu pude, eu evitei. Não, o menino é o Neo no Matrix ali, ó. Exatamente. Vendo aquele ponto A de fuga perspectiva ali, né? Aquele ponto de fuga. Aí o cara Aquela- ficava... Pô, Só de no fuga, drible. que porra é essa? Só no drible. Quando eles mudaram a prova, foi no ano antes do ano que eu passei. Certo. No ano antes do ano que eu passei, tinha muita gente de quadrinhos. Entendi. E tipo, tinha o Machete, o de Salete, tinha uma galera. O de Salete que também tinha vindo de colégio técnico, né? Ele fez o Kaká. Então eu sabia desenhar. Exato. Ó, que Então legal. tinha um pouco esse assim, tinha nesses anos, no ano anterior ao meu, o ano que eu entrei e o ano seguinte, tinha bastante gente que tava ligado, que curtia quadrinhos, e que vinha também de uma origem mais proleta, Certo. que normalmente ou tinha estudado em colégio técnico, ou começou a trampar muito cedo e fez cursinho, porque tava pagando o cursinho com a grana do trampo, né? Então tinha esse perfil, assim. Então isso deu uma mexida na base social do curso. Só que isso era uma coisa muito pequena dentro de uma universidade que hoje, né, depois de cotas, depois de um monte de coisa, mudou um pouco a configuração. Mas era uma universidade muito Resistiu mais até onde pôde também, até Exato, muito cota, né? mais Ali elitista. foi tenso. Então tinha essa coisa, eu tava sempre meio em território inimigo. ali, Segue né? sendo. E é muito engraçado, porque O pessoal da CRUSP, ele sofre até hoje. a né? USP é muito doido, porque ela resistiu muito. Sempre foi esse lugar que poucas pessoas eram bem-vindas. E mesmo quando você conseguia furar a bolha, ainda é assim. Sim. Lá dentro, eles faziam questão, eu sei porque eu já passei um pouco de tempo lá dentro. Eles fazem questão que você entenda durante o curso que você também. Que não é pra você ali. Sim. Não é uma coisa assim, tipo, você passou, então agora Sim. você é. Não, não é. Não, tem uma dinâmica da exclusão. Sim. Eu lembro que eu fui fazer uma matéria de História Social da Arte. Isso é uma grande vantagem da USP, né? as disciplinas estão lá, né? Sim, você Os pode campos fazer. estão todos, você faz o que você quiser. Exatamente. E eu fui fazendo todas as minhas obrigatórias. Então, sei lá, no terceiro ano eu já tinha matado as obrigatórias. Eu fiquei só fazendo optativa, fui fazer Olha filosofia, só. psicologia, várias coisas na história, psicanálise e tal. E na história eu fui fazer uma matéria que chamava História Social da Arte, Bem interessante. com o Piano, que era um cara
incrível, assim, um professor Quer que é chamar o piano? o piano. Piano, isso não é estranho. É um- Porque tem um quadrinho do O Diego, quadrinho é dele verdade. sempre tem um personagem Caralho, chamado Piano. Eu achei O que eu tava Piano é lembrando um- o nome do professor, tá ligado? Eu acho que ele faleceu não faz muito tempo, mas é um cara super importante na história ali. E ele é um historiador catedrático, assim. E essa matéria de História Social da Arte, eu achava que ia ser uma matéria meio a escola de Frankfurt, vamos pensar aí, né, criticamente, né, a arte. Vamos ler uma dor? Era só sobre arte clássica e era um pouco entender o contexto social da produção da arte na Grécia Antiga. Era Mas, basicamente assim, isso. na Grécia, não era, Que especificaço, né, não cara? era entender o contexto social da arte. Não. Era, Não, Não. era o contexto em que a arte era produzida na Grécia Antiga, período helênico. basicamente. Caralho, bem Então, e aí era um negócio assim que, tipo, porque se fosse assim, através dos tempos, podia ser até um negócio interessante, Sim. ver como é que vai se sim, transformando, sim. mecenato. Pensar o papel do artista. Exatamente, galerias depois do tempo e etc. Mas, porra, Mas tinha um negócio que assim, essa foi a primeira. Porque, porra, ferrazense, né? Você já vai ali, leão. Você vai, tipo, mano, vacilou, eu como no burro, foda-se. Tinha que andar ali, né, vivão. Mas, né, então eu não ficava me intimidando porque eu falava, eu vou correr atrás e foda-se. Tipo, eu Sim, passava o dia vou pra estudando, cima, né? fazia uma correria da porra. Esse curso foi o primeiro curso, o que é foda, porque era um curso bem importante, mas que eu senti esse lance de uma estrutura que é pra te fuder. Certo. Porque era um curso super importante, de alguma maneira. Só que, tipo, no primeiro dia ele já meteu. Ele falou: ó, isso aqui, ó, a gente vai ler textos em latim, textos em não sei o quê, e não sei o que lá. E aí você tinha que saber tudo aquilo ali pra fazer a porra da matéria. Certo. E aí a única língua não científica que eles iam usar na aula, em alguns textos, era o inglês. Você fala, mano. Como assim? e nem cara? tinha um Google Translator na época. Exato. Nossa. E aí, Senhora. tipo, eu falei, pô, não vou fazer, né? Já era, né? Aí eu fui fazer teoria da história, que era com o Grespan, que era muito mais legal. Que aí Já vi Spam, cara? que era- Fantástico, cara. que era ler Marx, Hegel, né? Pois é. Escola de Frankfurt. Eu gosto muito era- daquele livro dele. aí, Não precisava Introdução ficar ao Marx, lendo em espetacular. línguas científicas. Então, mas eu acho que tem esse lance, assim, ela, mesmo depois né, com as cotas, com o Enem, a USP, ela insiste muito em manter essa estrutura de exclusão, assim, sabe? E quando eu falo isso, não é assim, você não vai rebaixar a pauta, não é disso que se trata. Você precisa criar condições Sim. Sim. para que, tipo, os documentos são em latim, então a gente vai fazer, antes de começar essa disciplina, Vamos preparar a gente aqui vai um... fazer o curso de latim. Eu até cheguei a fazer aula de latim durante esse período porque eu fiz teologia, né? Vai atrás também do pobreminha. Então eu estudei latim, mas eu não lembro porra nenhuma. Mas o negócio era que assim, tinha essa coisa, essa postura meio quebrada Certo. e tinha esse negócio dos quadrinhos lá, né? E aí eu acho que a coisa massa era um pouco juntar isso. E chegava a ser, tipo, a galera dos quadrinhos. Tinha Sim, um era getificado. moi de gente suficiente ali pra... Era getificado, era o galera dos quadrinhos ali.